É um tempo que nós tiramos no mês de maio, sabe, para realizar algumas ações específicas, ações essas com o intuito unicamente de louvar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, né? Então nós temos feito algumas atividades, vamos fazer outras, e as lives surgiram durante a pandemia e a gente viu que era um fruto, na verdade, que Deus colocou em nossas mãos para que a gente multiplicasse essa ideia. E graças a Deus nós temos permanecido com elas e não vamos parar. Já falamos aqui que as nossas lives só vão parar no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja e a gente possa subir com ele. Então a gente vai continuar nesse mesmo propósito e as nossas lives elas têm sido bênção realmente do Senhor. Então, nesse mês de maio, nós temos algumas pessoas muito especiais para a gente do projeto, e uma dessas pessoas é o pastor Tiago, que eu sempre tenho a honra de convidar no mês de maio para estar conosco. Então, nesse mês de maio, tivemos na semana passada o Fernando compartilhando a palavra conosco, juntamente com o Dejano Louvor. Hoje nós temos a Sâmia também, que é uma mulher de Deus, esposa do nosso irmão Ronaldo também, que ora por esse projeto, mesmo a gente não vendo a Sâmia junto conosco nas atividades, mas é uma mulher de oração, e a gente sabe disso. Então a Sâmia está conosco hoje, juntamente com o pastor Tiago. Na semana que vem vamos ter uma tricampeã mundial de karatê, a Cissa Maia, do Rio de Janeiro, confirmou com a gente hoje. Vai estar conosco, Cissa Maia, tricampeão de karatê, e sem contar os títulos que essa mulher já ganhou na vida dela aqui no Brasil. Então, vai ser uma live especial. Cissa tem um testemunho maravilhoso. Vamos ter no louvor Rinaldo Cagiano, lá do Canadá, vai estar nos abençoando com louvor. Dia 23, vamos ter o pastor Jairo também, que é um irmão muito querido nosso do projeto, vai fazer louvor e palavra. E no dia 30 de maio, vamos ter a última live, e nessa última live é bem provável que eu esteja ministrando a palavra para poder encerrar, e a Deise faça o louvor. Ela ainda não sabe, mas a ideia é que ela faça o louvor também dia 30 e a gente possa celebrar esse nosso Deus. Nós fizemos uma atividade agora no sábado, no nosso evento dos Atletas de Cristo, 60 pessoas participando, ouvindo a palavra de Deus, no meio de um campo de futebol às 7 horas da manhã. Deus é maravilhoso, né, naquilo que ele faz. No sábado agora vamos fazer uma ação num campo de futebol, de uma clínica de recuperação, anunciando a palavra, e vamos fazer uma ação social com entrega de sopa também. No mesmo sábado à noite vamos ter um culto de ação de graça na Igreja Missão Batista para os Povos, juntando algumas igrejas parceiras do projeto para adorar Deus e agradecer a Deus por esse tempo. Então, vamos ter o torneio do futsal também. Muitas coisas vão acontecer nesse mês de maio e nós fazemos isso realmente para o Senhor. Então, quero orar para a gente poder começar. Depois que eu orar, já passo para minha irmã Sâmia para estar louvando e nos abençoando. Deus, obrigado, Pai, mais uma vez por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, por nos unir, Senhor, num só propósito. Unir, Senhor, algumas pessoas de outros estados e até de outras nações, Senhor, para poder adorar o Teu santo nome. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por esses 12 anos, Senhor, de Atletas de Cristo, Senhor, aqui no Acre. E que o Senhor possa falar conosco através do Teu louvor e através da Tua palavra. Assim, eu te agradeço desde já pelas maravilhas que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém e amém. É contigo, Sâmia. Amém, glória a Deus. Vamos estar louvando ao Senhor nessa noite. Eu não tenho aqui alguém que toque um violão, mas o mais importante é adorarmos juntos ao Senhor. Em nome de Jesus, vamos estar adorando a Ele nesse momento. Aleluia, Senhor. Que o Senhor, nesse momento, Ele venha falar contigo. Que Ele venha falar conosco nesse momento. Em nome de Jesus. Tem dias que o dia acorda estranho e
A angústia bate e não tem tamanho, dá vontade de chorar. Acalma, insista, se anima, são dias pra lutar. Em dias de guerra, não mostra ao inimigo a tua fraqueza. Mostre a ele que está contigo na peleja e acalma. Insista, se anima, são dias pra lutar. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teriam dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou a notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe e eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é o vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai no campo de batalha, eu estou na retaguarda. Pode ir que eu vou cuidar. O Senhor diz nessa noite que Ele vai na tua frente e Ele cuida de cada um de nós que estamos aqui nesse momento. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teriam dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou a notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando e o resto é detalhe e eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é o vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai no campo de batalha, eu estou na retaguarda. Pode ir que eu vou cuidar. Pode ir que o Senhor vai cuidar. Eu tô cuidando, eu tô zelando, eu tô segurando, tô acalmando. Essa tempestade Ele vai acalmar, Ele vai. Você vai chegar do outro lado e vai cantar. Pode ir que o Senhor vai cuidar. Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. O Senhor, Ele cuida de nós nessa noite. Ele diz: pode ir que eu vou cuidar. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Sami. A gente vai estar orando agora. Já já a Sami vai fazer outro louvor para a gente. É um tempo que nós tiramos de pedido de oração, né? E é um tempo que nós temos orado e Deus ele tem abençoado muito, né? Nós iniciamos esse tempo das orações ainda no tempo da pandemia, onde muitas pessoas estavam vivendo dias difíceis, né?
mas por conta do vírus, e então nós iniciamos um processo de oração durante as lives e nós temos mantido isso. Então, a gente vai estar orando agora. Eu quero que você, aonde você estiver, que você diga o nome da pessoa que você está orando, apresente essa vida. E eu tenho a certeza que o nosso Deus, ele é poderoso para fazer realmente milagres acontecerem. Amém? Apenas antes de orar, eu vou falar um pouco aqui rapidamente de um milagre que Deus fez na vida da minha avó, né? Eu compartilhei com vocês isso. Há um mês atrás, a minha avó, ela vivia uma situação muito difícil, ela ficou em coma natural, do nada ficou em coma, e a minha avó é a matriarca da família, né? É uma pessoa de uma vida muito longa, muito saudável, e do nada isso aconteceu. Então foi um grande abalo para toda a família ver a minha avó naquela situação. E eu louvo a Deus porque vocês oraram, né, na live pela vida da minha avó, no momento difícil, no momento de angústia. E Deus, ele restaurou. Hoje fazem 40 dias, mais ou menos, faz 40 dias que tudo começou naquilo com a minha avó. E a minha avó hoje está restaurada, voltou no médico hoje à noite, o médico já deu alta para ela totalmente. Minha avó não ficou com nenhuma sequela, nenhuma sequela. Minha avó não teve perda de fala, de audição, de movimento, de nada, de nada. Minha avó é um milagre. Ontem mesmo, Dia das Mães, eu estava junto com ela e olhando para ela, eu não imaginava que poderia ver ela daquela forma como ontem eu estava vendo, sabe? Então, a gente louva a Deus por tudo isso. Então, nós cremos em um Deus de milagre, em um Deus poderoso. Então, nós vamos estar orando pelos pedidos de oração. Quero que você apresente a sua vida também, a vida das pessoas que você tem. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor representa em nossas vidas, porque o teu amor é aquele que nos constrange, é aquele que, oh Deus, é aquele que realmente, Senhor, nos molda, Senhor, e nos ensina, Senhor. E nós somos muito gratos, ó Deus, a Ti por tudo que Tu tem feito. E quero te apresentar, Senhor, nessa noite, Senhor, os pedidos de oração, Senhor, desta live, Senhor, sabendo que o Senhor é fiel e justo para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Deus, eu te apresento a vida da Sofia, Senhor, da sobrinha da Deise, Senhor, que está lá em São Paulo, Senhor, vivendo, Deus, novamente, Deus, o tratamento do câncer, Senhor. Nós já oramos pela vida da Sofia aqui nessa live, Senhor, mas ela retornou para São Paulo, Senhor, para continuar o tratamento. E, Senhor, ontem foi uma noite difícil, Senhor, porque ela teve que ir, Deus, para a UTI. Senhor, e ela está ainda na UTI, Senhor, com a questão dos batimentos cardíacos, Senhor, ó Deus, acelerado, Senhor. Nós sabemos o quão difícil é o tratamento de quimioterapia, Senhor, de radioterapia, Senhor. Mas o Senhor é aquele que já soprou vida sobre a vida da Sofia, Senhor. E nós cremos, Senhor, mais uma vez, Senhor, no teu milagre. O Deus que tudo pode fazer através de um ato, através de uma palavra. Deus pode restaurar a vida daquela criança, Senhor. De uma criança, Senhor, que tem vontade, Senhor, de viver, Senhor. Então Deus sopra sobre a vida dela, sobre a vida da família, Senhor, começa a gerar paz, Senhor, em nome de Jesus, começa, Deus, a se revelar, Senhor, verdadeiramente como é o Senhor, como Deus supremo, como Deus divino. Senhor, eu te apresento a vida da dona Isabel, Senhor, da minha vozinha, Senhor, no sentido de agradecimento, Senhor, pela restauração da vida dela. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pelo milagre que o Senhor realizou. Eu te apresento, Senhor, também a vida da Maria, Senhor, que vai fazer uma cirurgia, Senhor. Guarda, Senhor, a vida da Maria, o Senhor usa, Senhor, em nome de Jesus, os médicos, Senhor, da maneira como o Senhor entender, Senhor, da maneira que for necessária, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor utiliza, Deus, a medicina com o propósito, ó Deus, de revelar também a tua glória. Eu te apresento, Deus, a vida do Alexandre, Senhor, a vida da família do Alexandre, Senhor. Guarda, Senhor, os seus filhos, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Guarda, Senhor, em nome de Jesus, os seus negócios, Senhor. E abençoa, Senhor, o Alexandre, Senhor, de uma forma, Deus, específica,
específica na sua necessidade, Senhor, mas sabendo que o Senhor é aquele que tem feito e que tem guardado a vida, Senhor, dele e da família. Deus, eu te apresento a vida de todos os nomes, Senhor, que estão sendo falados neste momento através da vida dos teus filhos, Senhor, apresentados, Senhor, mediante oração e Deus e petição ao teu santo nome. Guarda-nos, Senhor, e sabemos, Senhor, que Tu és poderoso, Senhor, para agir em nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmã Sâmia, louve pra gente mais uma vez, irmã. Amém. Vamos estar louvando o Senhor. Nós cremos que Deus é o Deus de milagres. Ele é o Deus que restaura. E quem dá a última palavra é o Senhor. E nesse momento, eu creio que o Senhor vai fazer milagres na vida de todos que estão participando nessa live e de quem não está e que foi colocado em oração nessa noite. Eu creio que Deus vai fazer milagre, que vai ser contado um lindo testemunho de cura nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Nós cremos no teu milagre, Senhor. Não espalharam por aí que já terminou e que é teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. E eu já aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu já entrei no ambiente pra operar. Com os olhos da fé passei a enxergar que ainda tem vida ali, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida aí, ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que Deus vai fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida ali, vai voltar a viver. Existe vida aí. Assim como Jesus chegou naquela cidade, se deparou com aquela mulher que chorava, que seu filho havia morrido e ele ressuscitou. O Senhor faz em nossas vidas nessa noite. Eu vou mostrar para quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só para impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. E eu já aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu já entrou no ambiente, vai operar com os olhos da fé, se a enxergar que ainda tem vida ali, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas Deus está dizendo: ainda existe vida ali, ainda tem vida ali. O tempo não limita o que Deus vai fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida ali, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida ali, eu creio em nome de Jesus. Eu posso ver Deus fazer o seu milagre nessa noite. E Ele diz assim: ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Eu vou entrar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. E vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, acalma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim,
E as evidências gritam que é pra desistir. Mas Deus está dizendo, ainda existe vida ali, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que Deus vai fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você, ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Seja tocado agora em nome de Jesus. Seja qual for a tua enfermidade nessa noite, o Senhor está tocando. O Senhor está tocando nos teus também nessa noite e fazendo um milagre em nome de Jesus. Amém. Amém, Sâmia. Louvado seja Deus. Mais uma vez, obrigado, minha irmã, pela sua vida, pelo seu ministério, pela Igreja Alfa e Ômega. Você, Ronaldo, BH, são bênção em nossas vidas. E como eu já falei anteriormente, eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer na sua vida, na vida do Ronaldo, na vida do ministério que Deus entregou a vocês. Eu tive uma conversa com o pastor de vocês lá no projeto, e o pastor de vocês, assim, ele demonstra um amor muito grande pela vida de vocês, porque o pastor disse a mim que vocês entregam realmente aquilo que Deus manifesta na vida de vocês. E eu fiquei muito feliz porque veio uma história de lembrando do Ronaldo chegando muito menino no projeto, e hoje o Ronaldo com a família constituída na presença do Senhor, firme e constante, desejando cada dia mais viver o novo de Deus, e você juntamente com ele, e o BH chegando agora para fazer essa mistura maravilhosa. Então, que Deus abençoe muito a vida de vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigada, é muito de alegria receber essas palavras de bênção nas nossas vidas. E nós temos a cada dia mais tentado não, temos nos esforçado a continuar a fazer a obra de Deus, né? Que não é fácil, mas Deus é maravilhoso. Amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Amém. Agora eu quero colocar em campo agora nosso irmão querido, pastor Tiago Marcondes. Tiago Marcondes hoje está à frente da Igreja Batista da Agulha, lá no Pará, está em Belém. É um pastor abençoado, que nós temos um carinho imenso, muito feliz por ter o Papa também aqui conosco, pastor Tiago. R2 entrou conosco, então o time tá completo aqui. As outras pessoas que estão entrando também, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui hoje celebrando 12 anos de Atletas de Cristo, por meio dessa live, por meio desse culto. E o pastor Tiago já esteve conosco aqui no Acre em 3 oportunidades, né? Em 3 oportunidades. E a gente louva a Deus por ter conhecido o pastor, depois conhecemos a Bia, o seu filho, ainda não conhecemos o segundo filho, mas há uma perspectiva disso acontecer no futuro muito próximo. Mas eu quero já passar para você, pastor Tiago, que Deus te use como sempre tem te usado, e que nós possamos ser ricamente abençoados através da sua vida, da mesma forma que nós fomos através do louvor. A responsabilidade é grande para o Senhor, então, bola está contigo. Oi, Sender, obrigado, cara. Uma alegria poder, mesmo pela internet, poder estar com vocês novamente. Eu trago no meu coração memórias assim inesquecíveis do tempo que vivemos juntos aí no Acre, e poder ver aqui Fernando, Valdir, né, Rogério que está aí, pessoal que é bênção demais na minha vida. E eu sou um privilegiado de poder chamá-lo de amigo e poder fazer parte desse grupo que foi selecionado para esse mês, porque diante de 12 anos passou muita gente importante, muita gente significativa, e sobrar um espaço para mim, eu já vale a pena. Se não tivesse dado certo, só a tentativa sua já valeria muito para mim, porque saber que eu ainda estou vivo no coração, na memória de vocês, é uma alegria muito grande. Aos demais irmãos aí, é um prazer conhecê-los, Deus abençoe muito. Espero em breve podê-los ver pessoalmente, cada um de vocês. A esperança é a gente se encontrar. Todavia, se nada der certo, a eternidade já está garantida, porque nós somos o único povo da face da terra que já sabemos o último capítulo, né? Viveremos felizes para sempre
do lado daquele que nos salvou. Então, a gente não tem o que temer. Mas a gente vive na esperança dessa vida, da gente poder se ver. E eu fiquei pensando o que eu poderia dividir com os irmãos nessa noite, depois de 12 anos de projeto. O que poderia ser significativo para somar. E eu sei que quando entramos numa rotina, quando fazemos uma coisa várias vezes, nós podemos cair no risco em áreas extremamente perigosas. A gente, às vezes, sonha. Rapaz, o Sérgio tá aí, cara. Tem noção desse cara. Esse cara tem um coração gigantesco, cara. Meu irmão, eu não sou digno de desatar as sandálias desse homem, não. Pensa no amigo de 2010, meu Cefral, Brasília. Pensa demais. Seja bem-vindo, Sérgio. E eu fiquei imaginando, porque a gente entra num caminho, numa rotina, e a gente tende a algo que a gente desejou muito, e quando conseguimos, às vezes nos perder dentro desse caminho. Então, um exemplo, oramos muitas vezes para que Deus nos desse um emprego. E aí, às vezes, a oportunidade do emprego vem e depois de um tempo nós estamos reclamando daquele emprego. Estamos vendo problemas naquele emprego e esquecemos que um dia nós necessitávamos dele e que oramos por aquilo. Pedimos um casamento, uma pessoa para dividir a vida, e Deus nos dá essa pessoa. Buscamos ao Senhor para isso. E o fato de viver com essa pessoa há muitos anos e ter que conviver com as suas imperfeições também nos fazem olhar para essa pessoa e não sentir mais as coisas do início, o amor ir se apagando, a gente permitindo que as falhas se sobressaiam mais do que a própria pessoa. Enfim, a nossa tendência natural é essa. Como seres humanos, nós ficamos muito inclinados a esse tipo de comportamento. Então, eu queria dividir com vocês uma palavra que pode nos ajudar nessa comemoração dos 12 anos, seja os que estão desde o início e aqueles que estão entrando, a entender de fato o que estamos fazendo aqui. O que os irmãos estão tendo a oportunidade de vivenciar nessa jornada de vocês, que é sensacional, mas que precisa continuar tendo o mesmo foco, a mesma direção. Então, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Então, segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 2. Se você está com a sua Bíblia aí, puder acessá-la, eu queria convidar você para abrir a Bíblia. Eu queria ler 2 versículos com os irmãos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2. Então, eu queria que você desse uma olhada comigo aí, por favor. Quero só abrir uma nota de rodapé. Se você está pensando em desistir da igreja, se você está desanimado, tem problema na sua igreja, você acha que o negócio aí está ruim, eu vou dar uma dica para você. Você precisa ler as 2 cartas que Paulo escreveu aos Coríntios. Segundo os teólogos, na verdade, Paulo escreveu 4 cartas à igreja. Nós só conseguimos achar 2. De todas as igrejas que o apóstolo Paulo escreveu, essa é a igreja mais difícil com quem ele se relacionou. Então, se você está achando que o problema que você está vivendo na sua igreja hoje é novo, é atual, primeiro século da era cristã, ano de 57, 58 depois de Cristo, a igreja já tinha problemas sérios. Então, em vez de você ficar tentando procurar uma outra igreja para achar uma solução, acredite, essa igreja de Corinto pode lhe ajudar a entender o que é essa igreja, o quanto é prazeroso fazer parte disso e o quanto nós somos desafiados todos os dias a vencer as nossas próprias limitações por amor ao Evangelho de Jesus. Então, vale a pena a leitura da carta. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versos 12 e 13. Na minha versão, a Bíblia diz assim: quando eu cheguei em Troade para pregar o Evangelho, de Cristo, ainda que uma porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive descanso em meu espírito, pois não encontrei ali o meu irmão Tito. Assim, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Quando cheguei em Troade para pregar o Evangelho de Cristo, ainda que uma porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, eu não encontrei meu irmão Tito. Então, despedi daquelas pessoas ali e parti para a Macedônia. Que informação importante! E
que memória significativa, porque nós estamos diante de um homem que está sendo questionado acerca do seu apostolado. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, ela é uma resposta a algumas acusações que algumas pessoas em Coríntios estavam fazendo ao apóstolo Paulo. Então, se você ler o capítulo 1 e 2, você vai ver que ele está justificando a razão pela qual ele não apareceu em Corinto. Ele está dizendo aos irmãos por que ele não conseguiu chegar lá. Porque ele desejava visitar a igreja novamente, uma igreja que ele ajudou na sua organização, ele anunciou o evangelho nesse lugar, mas que agora era uma igreja que o questionava e muito acerca do seu chamado, da sua vocação. E é muito interessante, porque em momento algum o apóstolo Paulo se rebaixa ou trata esses irmãos de Coríntios como se eles não fossem irmãos. Se você ler a primeira carta aos Coríntios, você vai ver logo no capítulo de número 1, após a sua introdução, ele diz lá assim, olha, a igreja de Deus em Corinto. Por mais que a igreja tivesse muitos problemas, Paulo tinha consciência de que era uma igreja de Deus. Então, por mais difícil que fosse para ele lidar com as acusações, as afirmações que aqueles irmãos estavam fazendo, ele tinha consciência plena de que aquela igreja era uma igreja de Deus. E quando chega no capítulo 2 da sua segunda carta, ele traz uma informação muito importante. Na sua explanação do porquê não tinha conseguido ir, e talvez diante de tudo que estava sendo dito a ele no período dos questionamentos da igreja, ele então decide dizer aos irmãos, olha, eu tive a oportunidade de ir a Troade, e o Senhor me escancarou uma porta para que eu pudesse pregar o evangelho ali. O Senhor me abriu uma grande oportunidade, mas quando cheguei lá, eu não encontrei o meu irmão Tito. E não tive descanso em meu coração, por isso parti para a Macedônia. Me despedi daquelas pessoas e fui para a Macedônia. Irmãos, todos nós estamos envolvidos em muitas coisas dentro do reino de Deus. Vocês dentro do projeto Atletas de Cristo, individualmente dentro das suas igrejas, voltado nos seus ministérios. Dificilmente, alguns de vocês aqui, que estão envolvidos nessa live hoje, ou que vão ver isso aqui depois, estão realizando alguma coisa na igreja obrigados. Estão envolvidos nesse projeto porque tem alguém ameaçando vocês. Eu não consigo crer nisso. Eu creio que há uma aptidão, há uma vocação, há um talento, um dom natural por parte de cada um de vocês para vocês estarem inseridos dentro desse movimento. É prazeroso para vocês. Imagina que num movimento como esse, Ministério Esportivo, é muito bom poder fazer parte desse movimento e é porque você gosta da prática do esporte. Você descobriu que você pode usar o esporte para falar da palavra de Deus. Então, é pouco provável que você esteja aqui porque alguém está lhe forçando a fazer alguma coisa que você não quer, até porque me aparenta que não há crianças aqui. São adultos e pessoas que entenderam o chamado de Cristo e estão, de alguma forma, tentando se envolver dentro desse ministério para anunciar o evangelho. Mas baseado na experiência do apóstolo Paulo. Porque eu e você podemos ser apaixonados pelo evangelho, mas nós não amamos tanto o evangelho de Jesus como esse homem amou. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 são atribuídos a ele. A sua história, contada em Atos, somada às suas cartas, nos demonstra um homem que, de fato, entregou a vida a Jesus e viveu por amor ao evangelho de Jesus. E isso é fantástico, fantástico. Mas ele traz uma informação em 2 Coríntios 2, 12 a 13, que nos ajuda nessa comemoração dos 12 anos a pensar sobre o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. De quando que vamos entender que o que estamos fazendo está sendo feito da maneira certa. De que nós não estamos invertendo valores importantes dentro desse processo. Então, rapidamente, eu quero fazer a aplicação desse texto com você dizendo a primeira coisa que a gente aprende olhando para esse texto. Nós não podemos transformar aquilo que fazemos mais importante do que as pessoas.
o que estamos realizando em nome de Deus não nos dá o direito de transformarmos isso em algo mais significativo do que as pessoas. Se a gente tem dúvida de muitas coisas a respeito da vida do apóstolo Paulo, e eu gostaria, não sei como será a minha memória, se eu vou chegar na eternidade e vou conseguir lembrar, mas eu tenho algumas perguntas para fazer a ele. Porque um homem que viajou 3 vezes em navio e naufragou as 3 vezes, e por onde passou dormiu preso, não dava prejuízo para a igreja nenhuma, não tinha que gastar dinheiro com ele. Um cara que foi açoitado diversas vezes em praça pública, expulsos de cidade. Mas ele diz aí no capítulo 1, no versículo de número 8, que as coisas que aconteceram com eles na Ásia, eles chegaram a desesperar da própria vida, de tão terrível que foi. E eu fico imaginar que um homem que tem um histórico desse, o que pode ter acontecido na Ásia que tenha sido tão terrível assim. Mas eu aprendo com ele, que era apaixonado pelo Evangelho, de que aquilo que se realiza não pode ser mais importante do que as pessoas. O que vocês estão fazendo em cada quadro, em cada campo, aquilo que vocês estão realizando nas igrejas, não podem ser mais importante do que as pessoas que estão envolvidas ali. Precisamos tomar muito cuidado, porque a reprodução daquilo que estamos fazendo pode nos fazer valorizar mais as coisas do que as pessoas. E esse não pode ser o presente que entregamos a Deus em gratidão pelos 12 anos de Atletas de Cristo no Acre. Então, por mais que aquilo que estejamos realizando seja muito importante, nós não podemos sobrepor aqueles que participam do projeto, que chegam com as suas dificuldades, as suas lutas, com seus questionamentos, com seus conflitos internos, com as suas batalhas, com seus sofrimentos, com as suas certezas, com a sua própria religiosidade. Mas eles são mais importantes do que aquilo que estamos fazendo. Eu acho que uma outra lição que eu aprendo e que pode ajudá-los muito a não perder o foco daquilo que está sendo feito no projeto, daquilo que está sendo desenvolvido em cada lugar que vocês estão inserindo, pregando o Evangelho, é de que nós entendemos quando fazemos parte do projeto. É quando as pessoas sabem o nosso nome e nós sabemos o nome delas. É muito ruim quando chegamos num lugar e as pessoas não sabem quem somos e nós não sabemos quem elas são. Não sermos notados, as pessoas não sentirem falta da gente e a gente não sentir falta das pessoas. Nós não podemos amar mais o futebol, o vôlei, o karatê, o jiu-jitsu. Nós não podemos. Porque as coisas que realizamos não sentem dor. Se acontecer ou não acontecer, não mudará em absolutamente nada. Mas fará toda a diferença quando nós permitirmos que o sentimento daquilo que estamos vivendo se torne maior por aquilo que estamos realizando do que pelas vidas que estão envolvidas ali. Então, você que está envolvido no projeto, na sua igreja local, deixa eu dizer uma coisa a você. Você fará parte de uma igreja e você poderá defender a identidade dos Atletas de Cristo do Acre. Quando as pessoas com quem você está se relacionando souberem quem é você e você souber quem são elas. Quando você conhecer as histórias, quando você saber o nome, quando você entender de fato que ali, dentro de cada uma daquelas vidas que vão ali para a prática do esporte, para ouvir a palavra, há uma identidade. Paulo amava o Evangelho de Jesus. E olha o que ele diz, irmãos, quando eu cheguei em Trode, a porta estava escancarada. Escancarada. Mas eu não tive paz em meu espírito, porque eu não encontrei o meu irmão Tito. E despedindo-me, parti para a Macedônia. Porque a mensagem não era mais importante do que Tito. O que era para ser feito não tinha mais valor do que Tito. Então, nós não podemos viver o reino
defendendo as nossas identidades ministeriais, acreditando que Deus está realizado em nos ver fazendo coisas para Ele, quando na verdade o maior sacrifício já foi pago. O preço já foi pago. Ele já deu a vida dele por nós. O fato de um dia pararmos de fazer o que estamos fazendo não modificará. Agora fará toda a diferença. Toda a diferença. Fará todo sentido quando ele nos olhar e saber que a gente sabe quem são as pessoas e as pessoas sabem quem somos nós. É impossível viver qualquer projeto, vida de igreja, sem nos permitir que as pessoas conheçam a nossa história e a gente conheça as histórias delas. Que arda no nosso coração quando essas pessoas somem, quando elas desaparecem. Será que não vale a pena pegar aí, fazer uma lista daqueles que não voltaram? E tentar fazer uma busca de dizer, cara, estou sentindo sua falta. Como é que você está? Isso é importante para nós. Enfim, tantas coisas que podem ser demonstradas para nos fazer entender que nós não invertemos. Porque eu olho para esse texto e, além de aprender que eu não posso permitir com que aquilo que estou fazendo se torne mais importante do que as pessoas, de que viver qualquer movimento em nome do reino tem a ver com conhecer e se permitir ser conhecido. E eu aprendo com Paulo, nesse texto e em tantos outros, que eu não posso transformar a missão mais importante do que o mandamento. Se você não conseguir gravar nada do que eu disse até aqui, escreva essa frase. Ponha isso em letras garrafais num lugar onde você possa ler todos os dias. Eu não posso transformar a missão em algo mais importante do que o mandamento. Qual é a missão, irmãos? Jesus, antes de partir, chamou os discípulos e disse: portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensina essas pessoas a me obedecer, batizem elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mostre a elas que elas precisam guardar tudo que eu tenho vos ensinado. E eu vou estar com vocês todos os dias. E a gente pegou Mateus, capítulo 28, Marcos, no final de Marcos, e a gente abraçou isso. Imagina que a gente se envolveu nesse negócio de pregar o evangelho a toda criatura, de levar a mensagem a toda criatura. Essa é a missão. Por isso surgiu um dia Atletas de Cristo. Você precisa conhecer a história, com o propósito de alcançar pessoas que até então pareciam ser inalcançáveis. De conseguir entrar dentro dos estádios, dentro dos vestiários, de ir a pessoas que estão encantadas pela fama para anunciar o evangelho de Jesus. Organizações como essa surgiram com esse propósito. Só que nós, olhando para a Escritura, não podemos esquecer, baseado em alguém que amava o que fazia, que era apaixonado pelo que fazia, que é incontestável de que Paulo era alguém que amava pregar o evangelho, mas que ele tinha consciência, nos escritos de Coríntios, de uma igreja que o perseguia, na maneira como ele se revela para esses irmãos, dizendo que os amava, que desejava vê-los, mesmo sabendo do sentimento deles por Paulo. Mas ele, ao lembrar da experiência dele em Troade, ele carimba, ele afirma, ele mostra de que o mandamento continua sendo a prioridade. Porque quando Jesus foi questionado acerca do mandamento, ele disse: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele resume toda a lei, todos os profetas. Ele sintetiza nos dizendo: olha, o mandamento é esse. Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Só que muitos começam a amar mais a missão do que o mandamento. E esse pode ser o maior de todos os riscos que a gente está correndo naquilo que estamos fazendo em nome do Senhor, por mais legítimo que seja.
Porque a porta entrou estava escancarada. A porta entrou era uma grande oportunidade de uma outra igreja ser implantada. A porta entrou dava chance de, mais uma vez, Paulo dormir na prisão, de Paulo ser açoitado mais uma vez, de Paulo sentir no seu corpo as marcas do sofrimento de Cristo. Só que Paulo não inverteu os valores. Paulo não modificou o que Deus havia estabelecido para ele, porque o mandamento é mais importante do que a missão. Porque o mandamento significa mais do que a missão. Porque o mandamento é amar o próximo. E ele não teve paz por não encontrar o seu irmão Tito. Por isso se despediu e partiu para a Macedônia. Amamos cantar, amamos pregar, amamos participar de projetos evangelísticos. Podemos amar, não há nada de errado nisso. Se tornará errado quando aquilo que estamos fazendo se tornar mais importante do que as pessoas que estamos nos relacionando. Porque o nosso negócio, irmãos, não são ministérios. O nosso negócio não é evento. O nosso negócio é gente. Não adianta ter igreja se ela estiver vazia. Não adianta realizarmos eventos e as pessoas não estarem ali. Então, o propósito da nossa vida está em relacionamento, em caminhar junto, em conhecermos histórias e as pessoas conhecerem as nossas histórias. Se necessário for, pararmos aquilo que estamos fazendo em nome de Deus, porque amamos fazer, mas de lembrar de que a missão não pode sobrepor ao mandamento. A missão é importante, mas o mandamento é inegociável. Não dá para negociar. Então, eu queria pensar com os irmãos nessa noite sobre 12 anos de história, que nos faz apaixonar-se cada dia mais, a cada testemunho, a cada conversão, a cada mudança de vida. Mas fazer os irmãos pensarem acerca daquilo que está sendo realizado, com qual propósito, com qual objetivo. Porque atender a ordem de Jesus do ide por todo mundo, muito bacana. Mas a gente não pode deixar de maneira alguma isso sobrepor ao mandamento. Porque o mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Paulo amava o que fazia, mas ele amava mais a Tito. Isso me faz lembrar de uma história que eu quero terminar. Eu me lembro de um dia ter visto um programa desse de auditório, domingo à tarde, e o apresentador estava levando um cara que estava completando 10 mil saltos de paraquedas. E o nome desse cara é Sabiá. Ele é um famoso desses esportistas radicais. E ele tem um sorrisão largo, assim. Acho que o cara que faz 10 mil saltos de paraquedas não é muito normal mesmo. Então ele é todo agitado, né? Todo para frente. E aí, uma hora, acho que foi Faustão, ele pergunta pro cara assim: você nunca sofreu um acidente? Aí ele: não, né? Se eu tivesse sofrido um acidente, eu não tava aqui, né? Porque, ó, paraquedas, né, velho? Não dá. Cair de paraquedas é levar a fumaça. E ele falou assim: o que você fez? O que você faz? Ele falou: sempre dobro o paraquedas como se fosse a primeira vez. Eu sempre dobro o paraquedas como se fosse a primeira vez. Dobre o seu paraquedas todos os dias, irmãos, como se fosse a primeira vez. Vá para cada quadra, cada campo, cada lugar que o Senhor lhe enviar, mas faça como se fosse a primeira vez. Não perca a essência do primeiro amor. Não deixe que 12 anos de caminhada transforme isso em uma religiosidade. Não. Os acidentes acontecem quando nós colocamos a missão na frente do mandamento. O risco de dar errado é muito grande,
E aí, na esperança desse trabalho inspirador que é realizado aí, que me faz testemunhar dos irmãos por onde eu passo, me faz trazer nessa noite essa palavra aos irmãos. Faça como se fosse a primeira vez. Lembra das cartas escritas às 7 igrejas do Apocalipse. E lembra que uma delas o Senhor diz: tenho, porém, contra vós, que abandonastes o primeiro amor. Não abandone o primeiro amor. O nosso primeiro amor está atrelado a pessoas e não a coisas. Não se feche no mundo por conta das desilusões, dizendo: eu já me decepcionei tanto, eu não quero que as pessoas saibam quem eu sou. E você também não queira mais descobrir quem são elas. Não. Nosso negócio é gente. Nós estamos envolvidos num reino que a prioridade são pessoas. Saiba o nome delas e permita que elas saibam o seu nome. E viva esse negócio por mais 12 anos, 24 anos, 48 anos. Deixa isso acontecer e os registros que ficarem sejam o mesmo que Paulo dá aos Coríntios. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que me aconteceu em Troade. Quando eu cheguei lá, o Senhor escancarou uma porta para mim. Mas eu não encontrei o meu irmão Tito. Então eu não tive descanso. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Sensacional. Fantástico. Vocês estão cercados de Titos. Vocês têm um monte de Timóteos em volta de vocês. E a melhor maneira de darmos o primeiro pedaço do bolo para Deus, em gratidão, é mostrando para Ele que aquilo que estamos fazendo tem tudo a ver com o mandamento que Ele deixou para nós. De que aquilo que estamos realizando é secundário diante do nosso desejo de obedecer ao seu mandamento. Que Deus os abençoe poderosamente. Agradeço o privilégio de estar com vocês mais uma vez. Eu queria orar por vocês, colocar a vida de vocês diante de Deus, em gratidão por esses 12 anos desse trabalho. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a alegria de vivermos num país de dimensões continentais e de nos oportunizar a chance de encontrarmos uns aos outros, mesmo de maneira virtual, e podemos nos fortalecer naquilo que está sendo realizado em seu nome. É um tempo de celebração para os atletas de Cristo do Acre, gente especial demais, gente que o Senhor salvou, remiu e vocacionou para uma obra maravilhosa. O Senhor sabe como somos gratos ao Senhor por Senhor nos oportunizar a conhecer essa turma tão especial. E que hoje, nesse mês, celebra, Deus, esses 12 anos de uma história magnífica, que nos une numa noite como essa, para podermos agradecer ao Senhor nesse culto, em gratidão por todas as vezes que o Senhor tem nos dado. E tudo que nós não queremos, Senhor, é desviar o nosso coração do mandamento que o Senhor deixou para nós. Tudo que nós não queremos é inverter os valores e transformar a nossa missão em algo mais significativo do que o mandamento. Então, como forma de gratidão, queremos lembrar nesse tempo de nomes, de histórias, de pessoas que o Senhor tem nos dado e que se tornam fundamentais na nossa caminhada cristã. Obrigado, Deus, pela sua instrumentalidade do Sender e de toda a sua equipe. Obrigado porque eu me sinto abençoado, vivendo a quilômetros e quilômetros de distância por aquilo que os teus servos têm feito e compartilhado. Que o Senhor os renove, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os permita que essa celebração aconteça por muitos e muitos anos e o seu nome seja glorificado sempre, sempre, sempre. Eu te agradeço por essa palavra preciosa que o Senhor reservou para a gente nessa noite, que nos renova, que nos faz pensar, que nos leva a uma reflexão daquilo que estamos fazendo na tua casa e nos nossos movimentos esportivos pelo Brasil e pelo mundo todo. Que o Senhor nos veja sempre com um coração paulino, tendo consciência e a importância da missão, mas nunca permitindo que ela sobreponha ao mandamento que o Senhor deixou. Que assim seja as nossas vidas também, para a glória do teu nome. É a minha oração em gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, pastor Tiago, mais uma vez, obrigado.
Ano passado, o Senhor ministrou uma palavra também no mês de maio para a gente, que até hoje é marcada para mim a palavra daquilo que Jesus falou a respeito de João Batista para os discípulos de João Batista. E hoje, mais uma vez, o Senhor nos surpreende com, sabe, com uma palavra que a gente lê e acha que é apenas letra de um capítulo, de uma introdução de um capítulo, mas que realmente nos traz uma essência, nos traz uma reflexão, realmente, de nós entendermos que o que a gente vai fazer amanhã tem que ser, de fato, como se fosse a primeira vez, da primeira atividade que nós fizemos há 12 anos atrás, com um grupo de 10 pessoas. E ali, pastor, interessante quando o senhor fala isso. Há 12 anos atrás, quando nós começamos com 10 pessoas, nós sabíamos o nome de todos, nós tínhamos o telefone de todos, nós ligávamos para todos na semana para que eles pudessem estar com a gente na quadra. E isso foi crescendo, crescendo. Então, essa palavra de Deus, a Deise até falou aqui do meu lado, ela disse: mas a palavra do pastor Tiago, ele bate na gente rindo. Porque isso é um princípio de ensinamento. Porque nós temos que, de fato, entender isso, porque é palavra, é essência, é aquilo que Deus ele quer demonstrar. Então, louva a Deus, porque essa live vai ficar gravada, a gente vai ter ela gravada. Vou compartilhar isso para as pessoas que não puderam estar conosco, porque esse é o entendimento que, de fato, nós temos que ter dentro desse ministério. Que a missão jamais vai sobrepor o princípio realmente de amor ao próximo. Muito obrigado, pastor, pela sua palavra. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Amém. E que a gente possa estar juntos aí. E que o senhor possa tirar um tempo aí. Eu tenho pedido isso, o senhor já tem uns 4, 5 meses. Pastor, tira uns 30 minutos para conversar, pastor. Logo, logo a gente vai poder estar juntos também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí o pastor já orou e encerrou. E esse momento, pastor, é um momento que nós encerramos a live de uma maneira oficial, mas porque nós temos muitas pessoas de outros estados. Em Brasília já é 11 horas, por exemplo. Sim. Aqui no Acre ainda é 9 horas, mas tem muitas pessoas que amanhã já têm compromisso. Sim. Mas a partir desse momento a gente encerra a live, como o senhor orou, e nós abrimos a partir desse momento a nossa resenha, a nossa conversa. Se alguém quiser falar alguma coisa, algo da